Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson. E hoje a resenha aqui é de alto nível, aqui no Multistúdio do Parque Jacarepaguá. E hoje a gente está recebendo aqui Cris Abdala. Bora pro jogo? Bora. E aí, Cris, Bora. tudo bem? Eu tô bem, você? Prazer estar aqui. Pois Muito é, bom. são longos anos de convívio. Para quem não sabe, a gente já se conhece um pouquinho de tempo. Temos muitas histórias, muita coisa bacana. Tem muito tempo, né? Passa rápido, né? Graças a Deus. É bom porque a Essa gente tem uma história para contar, né? Muita. Só quem vive é que tem história para Muita. contar, né? Exatamente. E essa história de seleção brasileira, a gente está às vésperas do Mundial aqui. E, para quem não sabe, a Cris, ela tem uma participação muito importante nessa história que a gente está passando hoje com a seleção brasileira. Ela veio da Coca-Cola naquela época, que a seleção tinha um hiato aí de 24 anos 24. de um título, como a gente está vivendo hoje, o mesmo hiato que a gente está passando. E, coincidentemente, a Copa do Mundo era nos Estados Unidos, como agora também é. É, exatamente. E aí, como é que é isso daí? A gente foi muito feliz naquela época, né? Porque a gente foi, assim, muito pioneiro nessa história de abraçar uma seleção, né? A gente tinha até um slogan que era patrocinar e acreditar, que era muito bacana. Era o início de tudo, né? Era o início de tudo. Quando eu entrei para a Coca-Cola para fazer promoção de venda. E conta, como é que Fui foi? para ficar 4 meses, acabei ficando quase 8 anos. E, na época, a Coca-Cola, foi em 93, a Coca-Cola começou a patrocinar a seleção em 90. Ficou de 90 até 2001. E esses 3 aninhos, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que, quando eu cheguei, quem cuidava desse patrocínio, quem era o responsável na Coca-Cola por esse patrocínio, era o menino que cuidava do financeiro, que emitia nota fiscal, era o Zé Carlinho, um amor que já faleceu, tadinho, mas era ele que cuidava. E eu olhava aquilo e achava aquilo tão estranho. Mas como eu não entendia nada de futebol, nada. Aí meu chefe falou assim, a gente vai te contratar. Eu falei, arrasou, comigo mesmo. Bora, desafia comigo mesmo. Aí ele falou, só que você vai cuidar desse patrocínio. Eu falei, Celso, não vai dar, porque eu não entendo nada de futebol. Eu sei que existe uma bola, sei que existe um goleiro e tem um monte de gente ali Correndo. Não vai funcionar. Não vai, você vai para a Granja Comaria amanhã. Eu falei, arrasou. O Sérgio Campos, que era da Clefer, que a Clefer era a intermediária Sim. do patrocínio, foi comigo. Quer dizer, a gente foi encontrar lá na Granja Comari. Eu também não conhecia o Serginho. Quando eu cheguei lá, Nelson, eu falei, meu pai eterno, a seleção estava treinando. Eu olhei aquilo, não me disse nada. Aí o Serginho me recebeu, a gente ficou conversando um pouquinho. Eu olhava, eu falava, Jesus, eu preciso ter ajuda. Que mundo eu estou Mas eu entrando? não estava entendendo nada. Eu falei, vou andar um pouquinho para ver o que está acontecendo. Aí fui andar ali no cantinho, aí achei uma sala que tinha uma cadeirinha, sabe, cadeira de escola, de Sim. primário, escola pública. Era uma mesinha daquela, com uma cadeirinha daquela, e na frente, assim, tinha umas outras cadeirinhas, um banquinho de madeira. Aí eu perguntei para o Serginho, falei, o que acontece aqui? Ele falou assim, aqui é a entrevista depois do jogo. Eu falei, sério? Aqui nessa cadeirinha de escola, que nem eu uso mais. Tinha uma parede branca atrás. Eu falei, vou dar uma colorida nisso, né? Tá muito demodê. Aí fui no carro, peguei um monte de adesivo e saí colando na parede. Fiz um backdrop de adesivo. Não perguntei se podia, nem tinha ideia naquela época, se podia, se não podia. Saí colando aquilo. Aí estou lá abaixada colando, entrou uma pessoa na sala. Eu falei, vou levar uma bronca, né? Eu raciocinando. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Aí eu olhei assim, o cara estava com boné da Coca-Cola. Falei, tudo bem. Aí ele falou assim, eu falei para ele, brinquei com ele assim, falei, bonito seu boné. Ele falou assim, gostou? Pô, posso tentar conseguir um para você. Eu falei, legal. Aí eu levantei. Quando eu levantei, eu estava com o crachá aqui pendurado. Ele olhou e falou assim, você é da Coca-Cola? Eu falei, pois é, sou eu, estou chegando agora, né? Expliquei um pouquinho a situação.
Aí ele falou assim, como é seu nome? Eu falei, é Cristina Abdala. Eu falei, e o seu? Cara, ele olhou para mim, assim, muito fixamente no meu olho. Tipo, como ela não me conhece? Eu falei assim, muito prazer, meu nome é Carlos Alberto Parreira. Não tinha buraco no chão para eu me Né? enfiar. E Não um amor, ele é um existia. amor de pessoa. Aí eu pedi desculpa, porque eu já conhecia de nome, eu já tinha ouvido falar aquele nome, pedi desculpas. Eu falei, olha, eu juro que eu vou aprender sobre isso. O que eu quero dizer com isso, né? Nós fomos felizes porque a gente foi muito pioneiro, porque nada Desbravadores, né? existia. Então, assim, não é questão, eu fiz primeiro, eu criei, eu... Não, a gente viu oportunidade numa coisa que era nada, né? Não existia estratégia. Na época era a Umbro, a patrocinadora Sim. do uniforme. A Umbro também não tinha muito envolvimento de ação. Então, a gente começou a criar coisas que fomos muito felizes. Que isso se repetiu, né? A gente conseguiu ver que a convocação era uma coisa muito, muito legal, mas Sim. acontecia dentro da sede da CBF, no centro da cidade. Sim, era uma coisa muito fria. A gente levou para o hotel intercontinental, ali em São Conrado, fizemos uma festa gigantesca. Foi muito bacana. Então, a gente foi muito pioneiro. E a gente conseguiu ver também que a imprensa era muito carente de tudo. Ela era próxima, mas colocada à margem. Eles faziam o trabalho deles, E acabou. era tudo misturado, então a gente resolveu também dar um carinho para a imprensa. Então, a gente fez um centro de imprensa em várias competições, na própria Granja Comari. A gente tinha produto ali para eles. Assim, eles foram muito bem tratados. Ninguém pode reclamar. Só teve um que reclamou uma vez, que também já faleceu, não posso nem falar dele. Mas todo mundo ficava Eu muito até imagino, feliz. mas tudo bem. A gente uma vez conseguiu 3 minutos no Fantástico do Ronaldo batendo bola com gandula, porque a gente vestia os gandulas com a camisa da Sim. Coca-Cola. Era uma das ativações. A gente conseguia... E a CBF sempre apoiou muito a gente, a Clefer também. Né? Assim, tudo que a gente pedia, eles eram assim, sempre Solícitos, ajudaram. né? Sempre, sempre. Até porque não existia nada. Era Não tudo existia- novidade para todo mundo, né? A gente foi o primeiro a botar boné na comissão técnica, fazer contrato de patrocínio para uso de boné. Não existia. Não. Depois a Nike, quando entrou, acabou com aquela farra. Falou, não. Sim, porque ele Isso. entendeu a oportunidade, porque alguém criou a oportunidade. E hoje em dia, a pessoa, você vê, até os backdrops hoje tem muito patrocinador. Tem. Muito. Então, você achar um buraquinho ali já não é tão fácil. Não, não. E hoje em dia é difícil até de você identificar uma marca de forma individual, né? Eles mudaram agora recentemente. Eu, quando desenhei o backdrop, que hoje seria o atual, né? Antes era meio confuso, não tinha uma formatação. A ideia era que não existisse mais reclamação. Toda convocação a gente tinha reclamação. Minha marca apareceu pouco, eu pago muito. Minha marca não saiu na Clássico. televisão. Existiam algumas Clássico. questões que, naquela época, hoje quem assiste hoje, não entende. A gente tinha dificuldade com a TV Globo, porque se focava na pessoa e cortava o que tinha no fundo. Se você olhar as convocações, as entrevistas nessa época de 90 até os anos 2000, era no rosto. Focava no rosto da pessoa. E você não via marca nenhuma aparecendo. Isso foi um trabalho de construção, de conversa, de entendimento, até que se entendeu que não, todo mundo tem que ter visibilidade, senão o esporte como um todo sai prejudicado. E aí a televisão foi e abriu o quadro e começou a aparecer as marcas. Aí os patrocinadores começavam, minha marca não aparece, está atrás da cabeça do treinador. A televisão cortou metade da marca. Aí As marcas eram grandes, né? Eram Depois elas ficaram grandes. pequenininhas. A gente redesenhei no Pra meu poder Mac Mini, aparecer. eu tinha um Mac Mini, que era bom na época, mas era uma porcaria. Eu redesenhei ele todo e nunca mais teve reclamação de nenhum patrocinador. Agora até eu vi que um patrocinador virou a marca de cabeça Sim, para baixo. fez pra uma chamar ativação. atenção. Eles são muito inteligentes com isso, né? Eles são... né? Teve uma vez que uma empresa me chamou para conversar porque eles iam patrocinar a seleção.
na época de Copa do Mundo. Aí eu fui, mas era uma empresa assim, bem machista. Assim, que é esta mulher para vir aqui falar de futebol comigo? Aí ele falou assim para mim, a gente vende pneu. Arrasou, legal. E como é que eu vou vender pneu na seleção brasileira? Eu falei, você acha que o Itaú vende bicicleta? Não. E eles botam bicicleta lá de Itaú para a galera ficar subindo e descendo aquele morrinho lá. Assim, Na época era exposição de marca, né? Era o eles são muito foco. inteligentes para trabalhar. E tem muito dinheiro também, né? Graças a Deus. A gente sempre fala o seguinte, né, Cris? A cada R$ 1 investido numa parceria, eu tenho que ter R$ 1 para ativação. A dificuldade das empresas é entenderem essa conta. Lá na Coca-Cola, foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, não é só patrocinar. Vocês têm que ter dinheiro para fazer valer isso. Senão não adianta. E a gente fez muita. A gente tem que entregar experiência, né? O centro de imprensa, eu comecei em 93. Peguei a Copa de 94, Copa América 95, Olimpíada 96, Copa América 97. A gente todo ano tinha uma... Em 94... E foram uma sequência de títulos, né? Foi. Graças a Deus, eu vi o Brasil ser tetra e penta. Mas quando a gente fez 94, ali a gente conseguiu ver também a deficiência que era para uma estrutura para a própria imprensa, né? Falando da imprensa, que naquela época você não tinha foto digital. O cara tinha que revelar a foto. A gente montou um laboratório fotográfico dentro do campo de treino. A gente fez a primeira área mista lá, que a imprensa conseguia chegar perto do jogador, porque é o trabalho dos caras. Então, eu sempre bati muito nisso com a CBF, lá que era o Nelson, e na época era o Gata Mansa, depois passou, foi o Nelson. Cara, eles precisam Nelson falar alguma Borges. coisa. Então, assim, se vocês não derem assunto, eles vão falar qualquer coisa, né? Eu posso conduzir o que eles vão falar, né? E assim, eles tinham fax. Desculpa aí, tá? Não posso falar não, que eu já tenho curso de Telex, mas relaxa. Para quem não sabe, procura na internet o que é. Era um centro de imprensa muito, assim, fora da casinha, era muito Era legal. moderno. Super moderno. Estrutura que não existia. Tanto que ele virou um benchmark, né? Assim, as pessoas se miravam, a própria imprensa. Quando eu fui em 2002, eu já não fui pela Coca-Cola, eu fui pela Telemar na época, que era um ex-chefe meu da Coca-Cola, que foi para a Telemar, e eu fui. E lá já não era mais Coca-Cola, era Ambev. Já era Ambev. E 31 de maio de 2001, eles entrou a Ambev. O pessoal brincando, né? Assim, vocês têm que aprender com ela, porque ela fazia direitinho pra gente, dava carinho, né? Dava estrutura. E eu queria morrer, né? Falei, cara, coisa mais, né? Uma saia justa. Se bem que foi uma Copa muito difícil para o patrocinador, né? Coreia, Japão, cada hora num lugar. Graças a Deus eu não estava ali com essa missão, porque foi muito difícil para eles. Mas virou assim Tiveram que levar um avião inteiro de produtos, porque ninguém sabia que produto era aquele. Não sabia, Eu lembro disso. Ninguém tinha ideia do que era. Não. A Coca-Cola Muita gente não sabe dessa história, né? O que o avião foi carregado de produto. Foi. E a gente tinha uma vantagem, porque a Coca-Cola é o mundo todo, né? E eles patrocinam a FIFA desde 1930, desde a primeira Copa do Mundo. Então, assim, já criou-se uma identidade. Se atrela a marca ao grande. produto. Não se desvincula, né? Você fala de uma coisa, você lembra da outra. Exatamente. A Coca-Cola nunca abriu mão. É que nem você falar de Adidas e bola de Copa do Mundo, né? Exatamente. E 70 foi um divisor também para eles, né? Foi. Com a Telstar. Foi uma época muito boa, mas, assim, disso tudo, a lição foi que a gente teve uma visão e isso deu certo. A bola no escanteio, tanta coisa a gente fez de promoção. E a Coca-Cola sempre foi muito engajada nisso. Né?
E a Sempre foi muito dificuldade aberto. hoje, o que que você enxerga para um Hoje patrocinador? hoje é As muito oportunidades difícil. existiam para É, 94. E hoje, 2026, na mesma terra do Tio Sam? tem que ser muito criativo, né? Porque Hoje a gente está digital demais, né? muito, é tudo muito rápido, muito instantâneo e é muita gente falando. 94, 98 não tinha tanta gente falando ao mesmo tempo, né? A gente ainda tinha jornal. Hoje você tem internet que, se você não for muito criativo, se você não tiver uma visão assim muito de descobrir uma brechinha, que hoje realmente é uma tarefa difícil, difícil. Até a própria camisa da seleção você se perde, porque é tanta marca que aquilo me dá até gastura, assim, como diz o outro. E naquela época não tinha, você tinha Coca-Cola aqui no Coca-Cola e peito, acabou. não tinha outra coisa. Então, hoje, para eles, eu acho é uma briga muito mais acirrada. Né? Quando eu vi o backdrop, eu falei, nossa, é muito patrocinador. Muito. Né? Aí fico perguntando, precisa disso tudo? Perdeu Não a identidade? precisa. Eu acho que pulverizou muito, sabe? Assim, sempre fui a favor de poucos bons do que muitos ao mesmo tempo. Não sei se eles aproveitam tão bem. Eu A acho que eles- pergunta é, quando você falava naquela época de Coca-Cola, você lembrava da seleção brasileira. é, Se você fala hoje de um outro patrocínio, para não fazer publicidade aqui, de um outro patrocínio dali, que está naquele backdrop, você associa a seleção? Não. tem Não um que é um pouco associa. mais perto, mas assim, porque também não é questão de seleção, é uma empresa que patrocina tudo hoje em dia. Sim. Até porque tem muito dinheiro. Não, mas você tirando Mas aqueles o que já têm futebol, um longo prazo, Não, futebol, ou esses novos, vamos botar assim, aqueles da parte de baixo da linha não, eu principal, nem sei quem é. Eu nem vejo, nem sei nenhum deles você associa Não. à marca da seleção. Não, não. A pessoa tem que ser criativa. Eu acho que é a história que você estava falando, né? Não é botar o dinheiro ali. Você tem que ter. Hoje em dia, você tem que ter, não é o equivalente, você tem que ter o dobro de dobro. dinheiro para você poder fazer alguma ativação. Porque hoje você tem duas plataformas para atender, a real e a digital. Exatamente. E a digital. Antes era só a real, né? O nosso dia a dia, né? A digital é muito cruel. É muito cruel. E aí eles começam a pegar influenciador. Qualquer erro de narrativa ferra tudo, né? A Coca-Cola tinha uma coisa também. Eles nunca foram muito de patrocinar atleta individual, o individual. Porque se der um problema, a marca vai junto. Sim. Né? E hoje eles ficam muito na mão de influenciador. Que eu tenho meus problemas com isso, nem vou falar. Senão... Cada um tem seu ponto de vista enxergando a modernidade. A modernidade é muito cruel. Muito, muito. Ela, Mas, assim, tem um ela não lado qualificou, ela quantificou. bom. Tem que tirar o lado bom disso tudo, Sim. né? Eu acho que é uma tarefa para quem está hoje, tem que ser criativo e tem que arrumar as brechazinhas, porque, lógico, no meu ponto de vista, né, nunca vai ter a visibilidade que já teve, porque hoje tem muito mais gente. Sim. E tem muito mais recurso. Você tem que escolher um caminho, um nicho, um caminho, porque é complicado, complicado. É aquilo que você falou, eu vejo você apostar muito em influenciador e não trabalhar o coletivo. Se o influenciador tiver alguma coisa errada, vai tua marca junto. Está morto. Por isso que eu ainda prefiro no tradicional, não esquecendo o atual, até a modernidade, óbvio que não. Mas mais vale o pezinho no chão do que Porque quando você... outra coisa. Exatamente. Quando você arrisca, você tem sempre tudo, né? Você tem dois lados. Você pode dar certo ou pode não dar certo. Então, quando você faz um evento, o evento você não pode errar. Você não tiro tem curto. uma segunda chance. Foi o que aconteceu agora com o hino nacional, que eu só vi depois, que eu falei... Bizarro. Não existe isso. Isso é imperdoável. Imperdoável. Sim. Não houve ensaio, ninguém viu. Botar qualquer coisa, mas não pode errar um hino nacional. Isso não é a primeira vez que eu vejo acontecer. Infelizmente. Porque é o nosso país. Então, assim, é o tipo da coisa que você não volta para consertar. Então, Não, já foi. Evento não pode dar errado. E quando ele não dá certo,
Não é o evento que deu errado, a tua marca foi para o buraco. E não é o primeiro caso que aconteceu de erro de hino, né? Então, Não. você já tem referências para você tomar cuidado com aquilo. Bota Sem Fafá citar, de Belém o resto da vida. sem citar nomes, né? Porque a gente não está aqui para criticar ninguém, mas a gente tem referência de pessoas que erraram o hino e se Já. tornou publicamente casos bizarros. E aí? Um país nos Estados Unidos, jamais isso vai acontecer. Não. Com hino nacional. Pode acontecer com qualquer coisa, mas com hino nacional não Na vai. realidade, com nenhum símbolo nacional, né? Não pode. Então, assim, são os cuidados, é uma coisa tão simples que criou, você vê hoje TikTok, Instagram, internet em geral, a quantidade de assunto que isso gerou. É muito rápido. Muito mais do que o Brasil ganhar. Sim. Sim. Porque as pessoas pegam onde está errado, né? É o que chama a atenção. E a gente está vivendo um momento tão politizado de tudo que acontece que tá difícil você também fazer as coisas, né? Quando ninguém fala nada, é bom que deu certo. Porque se você tiver um cabelo, Sim. um troço torto, já É mais fácil criticar do que elogiar. Muito mais. Muito mais. E fazer acontecer é a parte mais difícil, né? É. Para o patrocinador, para a organizadora, para todo mundo. Eu vejo alguns patrocinadores da seleção que trabalham bem a questão da ativação, porque eles criaram uma identidade, eles criaram uma narrativa e eles seguem aquilo. É. E você tem outros que criaram produtos novos, vocês vão entender o que eu estou falando porque é fácil pela narrativa. Criaram produtos novos de marcas já existentes da seleção e estão fazendo sucesso. E outros que, desculpa, eu não vejo nada. Zero. Zero. E é Se muita tem, gente. eu não sei. Porque eu muito- não tenho que procurar. Eu tenho que ser Tem que ser- impactado por aquilo. Exatamente. Eu tenho que ser achado, vamos botar assim. Eu abrir o meu celular ou alguém chegar para mim e falar, ou você ligar na televisão e ser impactado por aquela informação. Tem uns que você não consegue. Não. A propaganda, em geral, né, eu acho que ela teve um gapzinho muito grande assim de criatividade, da gente ficar... Nossa, a gente olhava comercial, era tão bacana aquilo que a gente via. Hoje em dia, cara, tem umas coisas que eu tenho vontade de socar a televisão. Eu sou publicitária de formação, tenho amigos de 40 anos até hoje, a gente se fala até hoje, a gente se vê até hoje. E eu falo para eles, eu falei, o que aconteceu com a propaganda? O que aconteceu com a comunicação? Ela mudou? Mudou muito, porque ela está atendendo, provavelmente, uma demanda da geração mais nova, que não é a minha, né? E isso não me impacta. Mas eu tenho mais condição de consumir aqueles produtos do que uma geração muito mais nova. Sim, o discernimento é outro, né? Você não tem um foco porque hoje você tem que falar com todo mundo. Tem? Será que tem? Não sei. Será melhor falar ali, falar aqui? É mais E as fácil linguagens- segmentar, e as criar seu linguagens nicho. são muito diferentes. Muito E diferentes. trabalhar isso, né? Potencializar o teu nicho. Quem tenta falar com todos não fala com ninguém, tá? A realidade sempre foi e hoje mais ainda com a internet. É muito assim, a gente tem que se atualizar muito, né? Eu não paro de estudar, eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo curso, estou sempre me atualizando, porque é uma mudança muito grande em pouco tempo. Você dorme quando acorda, tem novidade. Cara, eu nasci, a televisão era preto e branco. Desculpa aí. Respeita Detalhes. os cabelos brancos. Detalhes. E nesse tempo, quanta coisa mudou? E cada vez muda mais rápido. Vai mudar mais rápido. Exatamente, muda mais rápido. E aí a pergunta é, a geração atual está preparada para essas mudanças tão rápidas? Não tem retenção, sabe, Nelson? Assim, eu acho que não retém muita coisa. Não dá porque tempo de reter. Quem grava telefone hoje? Não grava. Número de telefone. Porque não precisa. Mas se perde o celular, está ilhado. Morto. Eu tô acabada se eu perder. Quando não tem internet, eu quase tenho um treco. Assim, é uma coisa normal que a gente tem que se adaptar. É uma dependência que você precisa saber lidar com a ausência dela. E
tem que se adaptar, cara. Não tem, isso não tem volta, não tem volta. Então, como é que a gente vai tirar proveito disso? Como é que a gente vai se destacar melhor nessa situação? Isso é um desafio para as empresas hoje em dia. Muito E em grande. 94, como é que fazia? Graças Não tinha a rede Deus, social, não graças a tinha Deus. nada. Como é que era essa comunicação? Era tão bom. Era interpessoal mais? Cara, em 94, a gente já teve o celular em 94. Sim. 93 já tinha o celular, Sim. né? Era um PT negócio 650, Motorola. gigante, uma coisa enorme. Mas a gente tinha mais... Eram os veículos da época, né? Era jornal, era revista, televisão. O rádio era muito forte. O rádio era uma coisa muito forte. Porque a rádio era instantâneo, né? O jornal era no dia seguinte. O jornal era no dia seguinte. E para chegar a foto aqui, nossa, demorava. Era. Mas era diferente. Graças a Deus evoluiu, porque a informação hoje precisa Naquela ser época já era rápida. France Press que mandava as fotos, não? FedEx, não era? Eu não me lembro agora. Não me lembro. Gente, depois vocês ajudam, Tinha colocam lá. tinha um correiozinho lá que a gente conseguiu, até isso a gente fez para a imprensa. A gente conseguiu uma empresa de transporte que ia lá pegar as coisas e fazer esse link. Né, Senão não adiantava, a notícia não chegava porque não tinha imagem. Os fotógrafos sofriam muito, né? Fotógrafos, você não tinha link, você não tinha como mandar essa foto instantânea. Assim, eu acho que isso foi muito legal. Isso para 2002, lá com a Telemar, já tinha mudado, né? A Telemar, a gente fez uma promoção muito legal. Já tinha aquela montoeira de modem espetado em 2002 para transmitir as imagens ou ainda não? Não me lembro. Acho que tinha, não tinha? Era muito rápido. Eu sei que existia o chamado Mochilink hoje, né? Só que você espetava 15, 20 modems ali. Na época, com um chipzinho para poder funcionar. Em 2002, eu não sei como é que a imprensa se virava muito bem, porque eu evitei ter muito contato, até para não criar problema, porque eu não era mais Coca-Cola. E o pessoal da Ambev ficou meio chateado comigo. E a gente fez uma promoção com a Telemar, que era... A gente contratou 5, o técnico e mais 4 jogadores, e todo dia eles atendiam um consumidor, falava pelo telefone, que era muito legal. Então, a gente fez cartão. Sim, o cartão, eu me lembro disso. Gerou item colecionável. Cartão de telefone, né? Que antigamente a gente tinha cartão de Era o crédito, né? Para você poder ligar. Tinha que inserir no telefone o cartão e tinha o leitor de crédito que tinha armazenado ali. Era um cartão pré-pago. Hoje em dia seria o conceito de um cartão pré-pago, né? Exatamente. Só que era personalizado, né? E eles falavam realmente com as pessoas. E isso era muito legal, muito legal. Porque imagina você ligar hoje para a seleção e falar com alguém. Isso que a gente passa era no Criança Esperança, né? Que o artista fica ali para atender o telefone e falar com o doador do outro lado. É o mesmo conceito, se criou ali naquela época, né? Isso foi muito bacana, foi muito legal. Que hoje dificilmente você vai fazer uma coisa assim, se bem que eu acho que ainda é possível, né? Porque qualquer coisa que se aproxime o jogador do público é muito legal. Torná-lo tangível, né? Porque os caras hoje não podem mais sair na rua. Não. Virou uma coisa de maluco, né? Não pode mais. Eu lembro que, quando era Coca-Cola, a gente viajava com a seleção, era um monte de gente dormindo na porta do hotel. Dormindo. Eu olhava aquilo... Acampava ali. Como assim dormindo? Aquilo para mim era tão estranho que para mim, eu acho muito estranho até hoje, né? A idolatria é complicada. Mas é real, a gente tem que saber lidar com ela. Era um ídolo, né? Eram ídolos. Isso é até hoje. Você vê os shows que tem no Rio de Janeiro, em Copacabana, as pessoas vão para a porta do hotel. Até quando morre, que eu não consigo entender que vai um monte de gente no enterro. Vai. Eu não entendo, mas tudo bem. E qualquer coisa que você faça para aproximar, eu acho que isso é um gancho muito legal que os patrocinadores hoje poderiam explorar. Sabe? Eu não assim, já estou um pouquinho afastado do dia a dia, né, da seleção.
Mas eu não vejo isso Não. acontecendo. Pelo menos não publicamente você tendo acesso a essa informação. Também não Né? vejo. Você levar um seleto grupo, né? Por promoção ou por ativação interna, né? Que você faça com a tua marca, com o teu próprio público interno. E aí você leva para uma experiência com a seleção. Né? E aí ter contato com o jogador, com a comissão técnica. Isso é o sonho. Eu já fiz isso algumas vezes e você vê, principalmente no jovem, na criança, o melhor dia da minha vida. Ai, meu filho, não sei o quê. Os pais vêm te agradecer porque gerou uma memória afetiva que vai levar para o resto da vida. Hoje eu vejo assim, o clube tem muito mais esse apelo do que a seleção brasileira. Sim. É mais tangível, né? Eu percebo isso. E esse jogo no Maracanã foi importante para reaproximar um pouco a torcida, né? Foi legal por esse aspecto. Eu acho que esse é o desafio hoje em dia, você fazer com que o torcedor ele volte a ter amor pela seleção brasileira. Dá para voltar a ter amor com uma camisa tão cara? A pirataria vai existir o resto da vida, né? Porque você abre uma janela de oportunidade. Pagar, não sei quanto tá, sei lá, R$800? Deve ser por aí, não sei. É nessa faixa, R$750 a 800. É difícil, mas eu acho que o grande desafio hoje, se eu tivesse que estudar, de montar uma estratégia, seria fazer com que o público tivesse amor de novo por torcer pela seleção. Eu acho que aqui no Rio, até a prefeitura, a mídia até está incentivando voltar a pintar a rua, a decorar, porque... A gente fazia tão bem isso, né? E depois isso sumiu. Sumiu. Até na Copa que teve aqui, você não via. Não. Eram limitados a alguns locais muito específicos que já eram tradicionais e ponto. Nem o Alzirão lá, que era tradicional, já não tinha mais. Vai voltar esse ano. Então, eu acho que esse amor... Depois do Tetra, em 94, eu saí de casa e fui para o Alzirão para comemorar. Era clássico aquilo. Depois parou. E vai voltar agora, esse ano. Eu acho que isso é um ganho para todo mundo, né? Para o país, para o futebol, para o esporte, porque é um esporte que dá muita visibilidade, dá muito retorno, ele dá muita coisa, diferente de outras modalidades, né? Você vê agora o nosso tenista lá ganhou, mas assim, o que acontece, né? Se amanhã ele não ganhar mais, ele some. Mas dá mais orgulho você falar dele do que você falar da seleção brasileira hoje. Hoje, sim. E acho que isso tem que mudar. Eu acho que isso tem que resgatar, porque a gente tem toda a condição do mundo. A gente é o Brasil. Sim. Cara, a gente é pentacampeão. Desculpa aí, né? Não é qualquer um. Não, somos pioneiros, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que tem que todo mundo abraçar. Quem está patrocinando, o governo, todo mundo tem que voltar a ter isso. E botar essa política de lado, né? Assim, separar essas coisas. Isso vai ser um desafio monstro. Gigantesco, né? Você não pode... Na realidade, você não pode politizar o futebol. Não pode. O futebol... Paixão não se politiza. Não. O futebol ele é acima de qualquer coisa de política ou ideologia, idolatria, seja lá o que for. Ele tá fora dessa casinha. Sim, ele mexe com tudo, né? E quando você mistura com política, desanda. E hoje está muito politizado. E a gente tem uma história que a gente não pode... Eu acho que isso é um... Eu quase pedi o ChatGPT lá, o Cláudio, em casamento, porque ele me falou isso, entendeu? Eu quase pedi para casar com ele. Porque ele falou assim, a gente não pode esquecer do nosso histórico. A gente tem que valorizar isso. A nossa origem, né? Você não pode inventar a roda. Você tem que pegar a roda e ela vai continuar existindo. Você pode botar um friso, um negocinho aqui e ali, mas você não pode... Ela não deixou de ser roda. Exatamente, você não pode esquecer. A gente não pode esquecer a origem da gente do futebol, o que o futebol representa na vida do brasileiro. Você vai em qualquer lugar no mundo, Nelson, você sabe disso. Sei. Qualquer lugar do mundo, alguém conhece o futebol brasileiro. É isso, a gente fala sempre aqui. Eu tive um diretor de marketing, ele era escocês. E ele, quando foi para a Coca-Cola Brasil, ele me chamou porque ele falou assim para mim,
Sabe por que eu aceitei vir para cá? Não faço ideia, né? Não sei nem quem é você direito. Assim, porque eu ia trabalhar na empresa que o melhor jogador do mundo jogou naquele país. Ele tinha uma foto do Jairzinho na parede dele. O cara era escocês. Quando o Zagallo, uma vez levei ele lá na Coca-Cola para falar com o pessoal, dar uma palestra, eu levei na sala dele. O cara quase morreu. E o Zagallo com aquele carinho, aquele carisma que era só dele, né? Quem teve a oportunidade de conviver com ele sabe do que eu estou falando. Muito fã daquele cara. Nossa, ele tinha um amor. Eu acho que quando ele morreu, quando até a dona Alcina morreu, Sim, que ele já que foi o primeiro muito baque abalado, dele. né? Eu acho que ele era uma das poucas pessoas, se não a única, que tinha um amor assim por essa camisa, por esse time, maior do que qualquer coisa que eu já vi. E, assim, era impressionante. Ele tinha uma palestra, ele ia lá no meu escritório, eu fiz a palestra para ele, aí ele foi ensaiar. Ele chorava no ensaio, porque ele realmente sentia aquilo, ele realmente se emocionava, ele realmente tinha um amor muito grande por aquilo. Então, eu acho que isso deu uma, sabe, eu não vejo muito mais isso. Não, a gente não tem mais isso, né? É difícil, né? Não vejo. É complicado. A gente perdeu um pouquinho esse amor, né, que a gente tinha pela camisa e o respeito pela torcida, né? Eu, quando encontrava com o Zagallo, se ele tivesse aqui no shopping agora, por exemplo, e se tivesse uma fila de 200 pessoas que se formasse, ele ia falar com todo mundo, ele ia tirar foto com todo mundo, ele ia autografar para todo mundo, indistintamente, com o mesmo sorriso e a mesma paixão. Eu não conheci, no futebol, com mais de 30 anos de futebol que eu tenho, uma pessoa que fazia que nem ele. Respeitava o seu ídolo, a sua torcida, aquela pessoa que identificava nele a paixão do futebol, como ele fazia. Desculpa, pode ter, eu posso estar sendo injusto, óbvio, eu não sou dono da verdade, mas eu, Nelson, não conhecia até hoje uma pessoa que fizesse da mesma forma como ele fazia. Era impressionante você olhar o sorriso do início ao fim, mesmo que ele tivesse um compromisso, ele estava às vezes com Dona Alcina, com ele, e ele parava e dava toda a atenção do mundo, porque ele sabia o quão importante era para aquelas pessoas estar próximo. A tangibilidade ali fazia total diferença na paixão pela seleção brasileira. E hoje está tão distante todo mundo, né? Hoje você está próximo da internet, ou seja, você conhece teu ídolo pelo TikTok, pelo Instagram, Facebook, ou seja, indistintamente as suas redes sociais, mas você não tem acesso a ele pessoalmente. É muita ostentação, né? Isso eu vejo de diferença, tipo 94, por exemplo. Muita gente talentosa, sem dúvida nenhuma. Sim, não entra assim, o foco, até a capacidade acaba não entrando, mas a forma de se relacionar com quem está do outro lado e fez você quem você é. Os gênios, né? Assim, para mim, hoje, eu sempre falei, para mim, gênio no futebol, para mim é o Ronaldinho Gaúcho. Esse cara, para mim, é fora da curva. Ele é impressionante. Eu me lembro quando ele ganhou, ele estava na seleção no Sub-17 e o Brasil foi campeão. Já era a Nike e a Coca-Cola, os patrocinadores. E aí a CBF fez uma cerimônia para dar um cheque. Sim. Existia um cheque. Foi na época que a gente foi... como é que a gente fala? Tríplice coroa, não foi? A gente foi mundial. Era campeão mundial sub-20, campeão mundial sub-17. Que foi quando o Ronaldinho estava começando. O Ronaldinho. E ele era muito tímido, muito tímido. Sim, eu me lembro disso. Quando enfileiraram para receber o cheque, ele veio comigo. Tinha o outro menino da Nike, que eles revezavam os jogadores. Aí eu dei o cheque na mão dele, ele nem olhava para minha cara. Tadinho, uma vergonha. Ele com a cabecinha abaixo. Obrigado. Primeiro cheque. É legal, né, a gente fazer parte dessa história, né? E virou um monstro, esse garoto. Nossa, eu acho ele, assim, incrível, incrível. E passou os perrengues dele, né? Teve os altos e baixos, deu a volta por cima, foi ajudado, mas é um talento que hoje... É raro. Para mim, ele é fora da curva. Realmente é um bruxo. É uma coisa que a gente fala, Cris.
Bons jogadores são poucos, mas existem. A gente chama de extraclasse ou esses específicos, desculpa, não tem mais. Não tinha medo de botar canela ali na Não frente, tinha. né? Eles não tinham, era tudo novinho. Hoje não você tinha medo. escolhe quem é o melhor daqueles bons. Como assim, agora na Copa de 70, né, que esse documentário fala, tinham 5 camisas 10. Tinham 5 jogando, camisas 10. né? Você podia escolher quem você queria. Os 5 jogando juntos. Imagina, né? Rivelino, Pelé, Jairzinho, Tostão. Não, você fazia uma... Na realidade, era a seleção, né? Eu, quando conversava com Carlos Alberto Torres, era outra coisa, né? Adorava ele. Gostava muito dele. Uma pessoa, assim, muito... Não me lembro se foi 2014 ou 2010, sei lá. A Coca-Cola fez o primeiro tour da taça aqui no Rio e eles me chamaram para juntar os 5 representantes das Copas do Mundo. A gente fez isso lá atrás. Hoje, até acho que o Guaraná está fazendo, né? Que faz. Está tudo na mídia. Mas, na época, a gente fez. A gente levou Zagallo, representando 58, Nilton Santos. Nilton Santos. 62, levamos o Carlos Alberto Torres. O Capita. 70, nosso óbvio. Capita. O Bebeto, 94, com Embala Neném. E o Marcos, 2002. Sim. Que foi uma coisa incrível quando a gente juntou os 5, e era um sonho que eu sempre tive, mas não tinha oportunidade. A Ana Paula Castelo Branco era a gerente da marca na época, ela me ligou e falou assim, Cris, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa aqui com futebol e tal. E a gente conversando, pensando, vamos levar os 5 representantes? Não dava para levar os 5 capitães, até porque, né, já tinha morrido, não tinha como levar. Aí a gente levou os 5. Cara, foi tão lindo, tão lindo. Hoje, quando eu vejo, assim, o Guaraná fazendo, eu lembrei tanto daquilo. Eu falei, cara, mais uma que a gente teve uma oportunidade de fazer. Teve oportunidade, entendeu e realizou. Não é que, assim, eu sou um gênio, sou braba. Não é identificar a oportunidade. Foi oportunidade. Eu acho que o desafio da gente no marketing, na vida profissional, é a gente ver oportunidade. Não adianta você inovar, você transforma aquilo ali. E essa janela de oportunidade passa rápido se você não está antenado. O simples ainda é uma coisa... Me lembro que uma vez a gente fez uma promoção com a MTV, Coca-Cola MTV. Aí eu falei assim, a gente tem que dar alguma coisa. A MTV falou assim, Cláudio Prado, vamos fazer um adesivo. Eu falei, adesivo? Trouxe pobre, adesivo? Tá maluco? Vamos fazer não sei o quê. Eu cheio de ideias. Não, perdi, tarará, vamos fazer o adesivo. Aí fomos para o evento, adesivo. As pessoas estavam se batendo por causa do adesivo. Aí ali eu falei assim, cara, o simples, funciona muito bem. Diferente, só demos uma roupa nova para aquele adesivo. Ali eu aprendi. Mas assim, você lembra da sua juventude que você provavelmente, como muitas meninas mais experientes hoje, colecionava aquelas figurinhas coloridas com glitter para colar no caderno, aquilo era moeda de troca na escola. Tirar o exemplo disso. Era uma coisa muito simples. A figurinha hoje, o álbum, ele é sucesso até hoje. É um sucesso até hoje. E aqui no Brasil, o principal mercado que você tem para as figurinhas é o brasileiro. Impressionante. Né? E você vê tudo que movimenta. Hoje ainda é a coisa assim, que eu vejo mais engajada da seleção, é o álbum de figurinha. E você vê isso que você estava falando do álbum de figurinha, você junta a criança e o adulto. O pai e o filho. O pai lembra da época dele, o filho curte. E todos eles querem participar como fossem crianças. O pai lembra da juventude, quer participar junto com o filho, porque é novidade, quer participar junto com o pai, é uma troca. E a gente precisa ativar isso. E vira família, né? A família fazendo uma coisa juntos, aquela coisa de pai e filho. Né? E você vê, tudo quanto é lugar, a febre que está. Coisa de malucos. Eu não sei quanto custa um pacote de figurinha, não tenho ideia mais, assim, muito sincero. Hoje custa R$7.
É. Mas eu sou de uma época que só vinham 3 figurinhas. Porque vem quantas agora? 5, se eu não me engano. Arrasou, por Me isso. perdoa, tá, gente, lá da Panini, eu sei que vocês são meus amigos, mas eu acho que são 5, né, que vem. A Coca-Cola sempre teve uma relação muito boa com a Panini. É. Sempre teve, sempre teve. A gente fez algumas coisas com eles e o álbum de figurinha sempre foi O xodó. Nossa. É a briga, né? O jogador pede. Meu filho tá pedindo. Tudo Como é que você eu faz faço? colecionável é É. muito legal. Me lembro quando a gente fez o mini crack. Sim. Coca-Cola fez o mini crack, que eram todos os jogadores ali, tinha um monte. Eu acho que ainda tem algum lá em casa. Eu tenho a coleção ainda todinha. Até falei com o Denilson quando eu estive com ele há um tempinho atrás. Eu falei, olha aqui você, mandei para ele. Como você era bom aqui, olha. Né? Jogava muito, né? O Denilson era uma fora da curva também para mim, É. cara. Ele, assim, ele teve uma evolução muito, muito grande, muito grande. E hoje ele me surpreende, porque ele continuou como um comunicador, que ele sempre Sim, foi. Sim, Sempre foi muito sim. bom de Sempre gostou de conversa. falar. Sempre. Muito bom. Amo aquela família toda, toda, toda. Dona Amélia, seu Elvésio, a Débora, amo aquela galera toda. E ele hoje é um fora da curva também, né? Ele é um ícone no comentário, no futebol. Foi muito bem para a Globo. Ficou, eu acho assim... Como poucos, né? Que vieram do fala futebol, muito do bem. campo, né? É. Tem muitos que falam, poucos que falam bem. Ele fala muito bem, ele é muito disciplinado. O Denilson sempre foi muito disciplinado, né? Chamava ele de liso quando ele começou. A gente olhava, que é aquele cara liso, liso, porque ele passava pelas pessoas, assim, era um troço tão... Nossa, que coisa esse garoto, moleque. Que eu conheci essa gente toda com Toda 17 tudo anos. novinho, né? Ronaldo Fenômeno, a gente sentada no hotel, ele pegava um papel meu e ficava lá escrevendo. Eu falei, você está rabiscando meu papel? Não, estou treinando meu autógrafo. Para de rabiscar meu papel, garoto. 17 anos, imagina hoje. Coisas que acontecem, que você não ia imaginar que esse garoto ia ser isso. E tudo começou ali, né? A mudança do futebol para o que ele é hoje começou ali em 94. A potência que é hoje, a potência midiática, a potência econômica que é hoje. Eu acho que a chave de virada foi em 94. E aqueles jogadores todos, eles são todos... Na época, eles tinham tudo uma faixa de 30 anos. Sim. Não era muito menos do que isso, muito Tinha mais. Os que só começaram, o Ronaldo com 17. Que era novinho. Mas, assim, a grande maioria, o Dunga, o Bebeto, o Romário, o Leonardo, aquela galera toda era mais ou menos dessa idade. Então, assim, já tinha uma maturidade, porque você sai do nada para muito dinheiro. Né? Foi uma mudança drástica. Isso sempre foi um complicador na vida do jogador, porque aí eles saem do lugar deles, mas os amigos vão juntos. E, às vezes, os amigos não acrescentam muita coisa, porque é outro mundo. A gente via muito isso, né? A gente conversava muito com eles. Porque quando eu comecei com futebol, não tinha mulher no futebol. Só tinha eu. Anos depois veio uma menina do jornal O Dia. Anos depois. Então, assim, eu era tratada igual um menino também, né? Porque não existia mulher. Não tinha, não estavam acostumados. E era uma postura minha também. Porque eu sabia que ia ser difícil. Então, eu falava, cara, eu tenho que ter postura, eu tenho que levar isso para uma coisa muito profissional, mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa que facilitava a vida deles, de acesso, de conversa. Não tinha psicólogo daquela época. Ou seja, seria uma mãezona? Foi quase isso. Na véspera da Copa de 2002, eu fiquei no telefone com um dos jogadores da final, no telefone até umas 3 horas da manhã, porque ele queria falar, não conseguia dormir. Eu ouvia. O que eu ia fazer? Né? Mas, assim, era um... Apoio psicológico. Era. Hoje são amigos, não vejo mais há muito tempo alguns, mas são pessoas que
que eu acho que eu fiz assim, fiz uma diferença, né? Isso acho que é o que todo mundo tem que fazer, independente de ser futebol, de ser, sei lá, qualquer coisa, vendedor, você tem que fazer diferença na vida Tem das que pessoas. ser, né? Tem que marcar de alguma forma. Você tem que ter empatia. Às vezes o cara tem muito dinheiro, tem muita fama, mas ele não está feliz com alguma coisa. Teve uma Copa América, não me lembro onde é que a gente estava, era um dia de folga. Todo mundo saiu para ir para a churrascaria, os jogadores todos. Aí eu desci a escada, estava o Ronaldo sentado. Eu falei, ué, você não vai? Ele falou assim, olha lá para fora. Era uma multidão de gente esperando ele. Ele não conseguiu sair. Não. Eu falei, eu trago uma quentinha para você, porque eu posso sair, mas não posso ter uma Ferrari. Né? Então, assim... Sim. Cada um a seu critério ali naquela Mas, para hora. ele, aquele churrasco era uma coisa muito importante, porque estava todo Todo mundo de mundo, folga e lógico. ele não conseguia sair. Então, assim, é um peso e medida muito difícil da gente poder... A gente opina muito falar. pelo lado de fora, né? Estando do lado de dentro é uma perspectiva completamente diferente, né? É difícil também estar no papel deles. A gente sabe disso, a gente respeita. É ser humano. A gente não né? aceita o distanciamento do público que é que faz quem ele é. Mas a gente sabe a dificuldade que é. A gente tem coerência na nossa opinião. São dois lados de uma moeda que a gente tem que... Acho que tudo, né? A gente tem que olhar os dois lados. Sim. O que falta hoje muito na sociedade, fora respeito, aquelas questões todas, que aí não cabe aqui nesse momento, mas o que falta muito é uma coisa chamada empatia, né? A gente não consegue, né, se colocar no lugar do outro para entender, às vezes, as dificuldades. Para você, é o que eu falo para os meus filhos também, né? Quando você vai tomar uma decisão, você tem que ter duas opiniões. Porque se você tiver uma só, essa pessoa de uma só está decidindo do jeito que você vai pensar. Sim. E para você não tem poder de escolha. Você tem que ter parâmetro. Que se você não tiver informação, se você não tiver parâmetro, se você não olhar... Nem dos meus filhos eu tomava partido com o que eles me falavam. Nunca fiz isso. Eu ia escutar o outro lado e eu ia decidir. Então, o poder de decisão era meu. Hoje falam muito fake news, né? Fake news. Porque aquela informação você não procura saber. Só passa a ter um lado. Aquele cara tomou conta do que você vai pensar, do que você vai decidir da tua vida. E tanto faz, né? Se o cara é famoso, se o cara não é famoso, se vende caro, se vende barato, se faz assim, se faz assado. Você tem que ter informação para você decidir. O problema é que eu acho que as pessoas hoje não querem decidir, né? Já querem que venha pronto, né? Rola uma preguiça. Porque tomar decisão traz uma coisa muito importante, que é responsabilidade. E nem todo mundo hoje, infelizmente, está preparado para ter responsabilidade com os seus atos. Então, é mais fácil eu assumir a opinião de um outrem do que eu ter a minha própria, né? É uma pena, né? É uma pena. A sociedade se faria melhor se todos pudessem ter essa oportunidade. Eu acho que você decidir, você tem que ter informação. E me fala agora, voltando, uma coisa assim que me ocorreu aqui, que eu não posso deixar de perguntar, gente. Desculpa, minha cabeça fica borbulhando aqui de informação, é tanta informação que não dá para em uma hora de bate-papo falar tudo. Mas e o que a gente tem de bastidor assim que dá para você contar para gente? Aquilo assim que as pessoas normalmente não saberiam, mas que é uma informação às vezes relevante ou interessante ou importante, assim, caramba, era assim mesmo que acontecia? Cara, assim, eu tive uma postura quando eu fui trabalhar com a seleção, eu poderia ficar dentro da concentração, eu poderia ficar perto do jogador, mas eu optei por não fazer isso. Eu não ia acrescentar nada para a Coca-Cola estando ali. Isso é para mim. Legal estar no meio do jogador, conversar com a comissão técnica. Eu nunca fiz isso. Tinha uma linha que ficava a imprensa, o campo de treino, eu podia estar sentada lá, mas eu ficava do lado da imprensa. Quando eles queriam alguma informação, que, nossa, o Nelson era difícil às vezes de dar, eles me pediam para ir lá perguntar. Eu atravessava a grade, ia lá, perguntava, voltava e contava o que eu tinha, o que eles queriam saber. Sim. Assim, ainda fiz
papel de assessor de imprensa. Com todo respeito ao nosso saudoso Nelson Borges, Eu né? amava ele, amava. Era. Amava ele. Tem vídeos que eu achei hoje dele com o Ceará. Cara, o Ceará era muito divertido. O Ceará era muito divertido. Tinha muita gente boa naquela época, A né? imprensa era muito divertida. Era muito engraçado aquilo. Então, assim, eu não tinha essas situações de bastidor muito... Lógico que a gente via uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas nada assim Nada tão... assim relevante. Não, fora fofoca, nada. Fofoca sempre faz parte, gente. Ninguém quer... Fofoca ninguém gosta, né? Mas E Ricardo? Como é que era o convívio com o Ricardo Teixeira? Cara, eu me dava muito bem com o Ricardo, porque o Ricardo sempre foi muito duro, né? Assim, uma vez ele falou assim para mim: você está pensando que você é o quê? Só porque você é muito boa no que você faz? Eu falei, cara, que elogio, né? Ele brincava comigo. Mas a gente se dava muito bem. A Coca-Cola não tinha muito empenho em estar junto com ele, com a seleção. Então, assim, a referência dele de Coca-Cola era eu. Eu saí em dezembro de 2000, o contrato encerrou em março de 2001. E um diretor de lá falou que ele foi numa reunião com o presidente e falou: vocês perderam a única pessoa que vocês não podiam ter perdido. Óbvio que o patrocínio não saiu porque eu saí, né? Então, gostando, bonitona. Não foi isso. Já estava um desgaste. Tem outras questões envolvidas. Até porque a Ambev botou muito dinheiro. Sim. Botou um caminhão de dinheiro, pagou rescisão, pagou tudo. Mas eu tinha uma relação muito boa com ele. A gente fez vários assim, encontros de jantares com diretoria, com jogadores. E a gente deu muito apoio para tudo que ele sempre quis fazer, né? O próprio campo de treino era muito bem... Para eles era muito bom a gente dar esse respaldo para a imprensa que a gente deu. E o Ricardo tinha muito essa visão, né? Sim. Tanto que existia uma sala de imprensa dentro da sede da CBF, né? A gente tinha uma relação muito boa, muito boa. Ele, o Marco Antônio também, até o Salim. Você, a Claudinha, o Américo, sim. Eu tenho lembranças muito boas. Positivas, né? Muito, muito boas de toda a diretoria da CBF. Sempre tive uma relação muito boa com todo mundo, graças a Deus. Isso era legal, era uma época assim, eu estava até pouco tempo atrás conversando com algumas pessoas, até daquela época mesmo, e a gente tinha uma coisa que a gente chamava de família, né? Família CBF. Hoje eu não vejo muito mais isso, né? Pode ser profissional, a gente não vai entrar no mérito de hoje, mas a gente chamava aquilo de família. As empresas, em geral, acho que eram muito assim, né? Coca-Cola, a gente se encontra até hoje. Pô, já era são muito 30 identitário, né? anos. A gente chegava e vestia literalmente a camisa daquilo ali. Não era só porque onde você recebia teu salário. Não era isso. Não, era imagina. muito aquém disto. O salário, se você fosse receber o que você deveria receber... Ferrou, você já tinha trocado de empresa há muito tempo. Eu cansei de sair da Coca-Cola às 3 horas da manhã. Hoje em dia isso não existe. Não existe, Cansei de fazer isso. Cansei. A promoção lá era muita coisa, né? Era um universo muito grande você cuidar do Brasil inteiro. Multinacional, o território aqui não, eram 60 era muito grande. Na época. O Brasil é gigantesco, então imagina. Eu cansei de sair às 3 horas da manhã, mas a gente amava aquilo. Mas a Coca-Cola nisso, cara, era um negócio... Ela dava uma valorizada no funcionário, sempre valorizou a gente. Sempre, sempre. A gente fazia curso, nossa, era uma mãe. Então, a gente tinha plano de carreira lá dentro. Difícil hoje você ver uma pessoa entra numa empresa, que seja CBF, seja Coca-Cola, você tem vou ficar 2 anos e vou não sei para onde. Você tem um tempo de vida mais curto, né? E você sabe que vai entrar ali e vai morrer ali, né? Não vai sair daquela posição. Eu tive há pouco tempo em outra empresa grande, você não vê esse vínculo. Hoje em dia é muito difícil, muito difícil. É muito passageiro, né, esse vínculo, né? Eu tenho uma vida útil aqui, eu vou aproveitar nesse período, depois vou embora para outro desafio, né? Não, a gente entrava com aquela ideia, não, vou ficar aqui até me aposentar, vamos fazer a diferença
dentro daquilo que a gente está proposto Porque a ali fazer. dentro, a própria empresa te valorizava e você tinha outros desafios lá dentro, É. né? Eles retinham um talento. Isso era importante, que hoje você quer pegar, as empresas querem pegar um estagiário para fazer um trabalho de um gerente. É o que mais a gente É o que hoje em vê. dia tem. Não pode, Não. porque você tem que ter experiência. Eu acho que a gente hoje, as empresas hoje têm uma facilidade, uma coisa boa de você juntar dois mundos, né? Que é o Sim. mundo de quem já viveu e o mundo de quem tem uma visão desse mundo. E saber fazer essa transição. Juntar essas duas pessoas. Não dá para você botar só gente de 60 anos para fazer as coisas, porque Não tem vai. leitura da E nem dá modernidade, para às botar vezes. só a geração Z. É. Desculpa, não Não vai tem. rolar. Então, assim, eles hoje têm essa oportunidade de juntar os dois melhores mundos e criar uma coisa nova. Sim. Só que eles só olham números. Salário, principalmente. A Não geração conta a nova, experiência. E é muito complicado. Né? currículo, que currículo não conta muito, né? Você, Não. assim, você contrata, isso é clássico, né? Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, não adianta. Eu vi há pouco tempo gestores que o cara pode ser inteligente, mas desculpa, você não sabe lidar com o ser humano. Não. Gestão de pessoas é para poucos. E isso em tudo que é lugar. O futebol tem que ser assim, Sim. né? O país tem que ser assim, você tem que... E para você fazer uma gestão, você tem que saber o que você está pedindo, né? Vou ensinar você a fazer arroz, se não sei fazer arroz. Não adianta. Você tem que saber. Eu vou botar na airfryer para fazer arroz, não rola. E hoje você tem informação. O que você quiser saber, você sabe. Tá na palma da mão, né? Você tem uma ferramenta aqui que você consegue descobrir tudo, né? Tem uma menina que vai lá em casa, ela vai lá em casa de 15 em 15 dias arrumar a casa. Aí eu sempre arrumo minha cama. Aí um dia eu falei para ela assim, você sabe arrumar uma cama? Aí ela ficou me olhando, eu falei, cara, você fica na internet o dia inteiro, esse é seu trabalho, é para você. Vai lá, como é que arruma uma cama? Bota a almofada aqui, bota outra compridinha aqui, assim, assado, porque é uma coisa que vai valorizar seu trabalho. Eu não vejo as pessoas fazerem isso, né? Porque é tanta coisa na internet que vai dançar, vai cantar, vai não sei o quê, é meme pra caramba. Mas você pode ter informação do que você quiser hoje. Sim. Eu cozinho assim, né? Hoje eu estou a fim de fazer uma cocada. E vai, pega e faz. E Vai fica lá, muito você tem bom. acesso à informação, busca. Isso é um A iniciativa é tudo. exata. O que se falta falo, hoje a é uma palavra curiosidade. chamada... Curiosidade. Isso aí. Você tem que ser curioso. Você Buscar. tem que se questionar. Por que isso? Por que aquilo? Não é porque é. Não é... Você tem que ser curioso no seu trabalho. Senão não consegue, né? Tem que ser. E me fala uma coisa aqui. Passa rápido, gente. Aquele papo que a gente, de repente, volta numa outra oportunidade. Pós-Copa do Mundo, e a gente vê o resultado do que vai dar nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que já é uma novidade. Não sei se vai dar certo, a gente vai saber na prática. Mas, assim, para a gente poder, infelizmente, assim, encerrar, fechar o nosso bate-papo, a nossa resenha, me fala uma coisa. O que você acha da seleção nos próximos 10 anos? Os 10 anos? O que você acha que pode acontecer? Ou o que você espera que aconteça? Eu espero, exatamente. Eu espero que aconteça. Eu espero que a seleção resgate esse amor que a gente tem. Eu espero que toda a direção do futebol, né, possa mostrar que realmente esse brasão, essa bandeira que a seleção brasileira, esse amor que leva para todo mundo, que ele seja efetivo, que as pessoas voltem a ter esse amor pela seleção, que eu não vejo isso hoje. E eu acho uma pena. Eu espero que daqui a 10 anos a gente seja, de novo, uma potência no futebol. A gente nunca teve tão baixo num ranking, né? Isso é muito triste de ver. Mas onde você vai, as pessoas, você fala Brasil, o futebol liga imediatamente. Eu espero que não destruam isso. Esse elo, né, entre o ser bom e o ser reconhecido. O ser reconhecido não se apaga.
Não, o ser bom, a gente está se afastando, né? eu acho. E vamos, enfim, não tenho o que falar, vamos aguardar os resultados, É, vamos ver se a seleção faz o papel dela, porque o nosso papel de torcedor a gente está fazendo, né? Vestindo a camisa, mesmo ela sendo cara. Quem tem oportunidade, compre. Quem não tem oportunidade, se vista de verde e amarelo e torça. Acredite sempre, né? Trazer essa patrocínio, é isso alegria, aí. trazer essa diferença para o nosso dia a dia. E eu que estou tendo a oportunidade de bater um papo Ah, com a prazer. Cris, Muito alguém bom, muito do carinho, muito do meu coração, que ela sabe disso, né? muito bom. Contando um pouquinho só dessa história. A história é longa, tem muita É, coisa que a gente acabou nem tendo tempo em uma hora da gente estar falando, mas a gente vai ter oportunidade aí de resgatar depois, voltar com ela aqui, quem sabe, e a gente está contando um pouquinho mais dessa história aí tão boa, né, que a obrigada, gente Nelson. teve aí Muito bom. juntos. Essas lembranças, você foi uma pessoa que sempre esteve muito perto da gente também, sempre me ajudou muito em todos os trâmites lá na CBF, tudo que eu precisava eu também ia lá te pedir, porque às vezes era difícil falar com um, com o outro. Muito, né? É, mas você sempre foi muito atencioso, muito solícito. Eu fico muito contente de estar aqui, depois de, sei lá, 30 e tantos anos. A gente está aqui ainda conversando e ainda Conversando. nessa coisa né, do elo da amizade É. que a gente criou num trabalho e continuou Que com continua como uma família, né? isso. Isso aí. Que Parabéns. seja eterno enquanto dure, né? Será? Com certeza. E, gente, obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez vocês estarem junto aqui com a gente, né? Deixe seus likes, comentários, críticas, reclamações, sugestões, enfim, vocês sabem melhor do que eu, vocês navegam melhor, a gente só está tentando sempre cada vez entregar um conteúdo melhor, diferente, que agregue de alguma forma informações na vida de vocês, tá? E, se Deus permitir, faremos muito mais, tá bom? Obrigado aí, ó, e até a próxima.